Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um Plutzcast, certo meu amigo Lois? Certíssimo. É isso aí. Bom, e hoje um convidado mais que especial para nós, mas antes de falar dele, né, nada mais que nós temos aí uma pessoa que está ao lado dele, né, Vanessa, e com certeza vai mostrar para a gente um pouquinho o que é a história, um pouco da LG, né, Moto Imóveis. E vou falar o seguinte, Rafa, produção, coloca aquele vídeo realmente de como, né, só para dar um esquenta de como que vai ser e como que é a LG Moto Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Coloca aí, Rafa, por favor. E você, já conhece a LG Moto Imóveis? Somos a imobiliária campeã em vendas. Aqui nós temos as melhores opções para moradia ou para investimento. Nosso escritório fica no Cambuí, o bairro mais desejado da cidade de Campinas. Contamos também com essa linda loja de lançamentos no bairro Guanabara. Temos aqui várias maquetes de diversos empreendimentos. E contamos também com essa exclusiva sala de cinema, onde você e sua família terão uma imersão no seu novo imóvel. Somos apoiadores exclusivos do programa Circuito Imobiliário, que vai ao ar todo sábado na VTV SBT e também aos domingos na Rede Família e na versão rádio na CBN Campinas. Entre em contato conosco através dos nossos telefones ou nas nossas redes sociais e venha tomar um café com um dos nossos 150 corretores e realize o seu sonho com a gente. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Tá vendo? Olha como foi. Vanessa, um abraço para você, mas agora a gente está aqui com Léo Gaspar Mota. Léo, muito obrigado, Léo, pela... né, a gente fez o convite, mas por estar aqui presente. Você sabe, né, da amizade, do carinho, da parceria, mas principalmente do carinho que a gente tem por você. E muito obrigado, você vai estar aqui, né, com a gente no mais um Plutzcast. Vai ser muito legal. Verdade, Adriano. Eu que agradeço o convite aí, muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos assistem agora aí do Plutzcast, né? Isso. Um bom dia especial aí também aí o Lawrence e a todos aí da produção. Obrigado legal pelo convite, eu estou extremamente honrado. Que é isso, nós que ficamos honrados, né, com a tua história, né, a gente se conhece aí há uns 7 anos, Léo, basicamente. 7 anos, 7 anos, né? É isso aí. E 7 anos... Número da perfeição. Número da perfeição, né? E não foi por acaso que hoje a gente está gravando aqui. É isso e é legal, aí. né? Falar um pouquinho, que eu falei, tivemos aí a presença da Vanessa, né? Mostrando Sim. um pouquinho do que é. É né? verdade. E agradecer, ela está aqui nos bastidores, Tá. assim, agradecer todo o carinho, né? Que realmente... E a parceria, né, Léo? Que ela tem com você nesses anos aí, né? Vamos falar, de casamento, né? De namoro, de empresa, e vocês trabalham juntos, né? Olha só que bacana, É verdade, né? é isso mesmo. E a maioria do pessoal fala, trabalhar com esposa, né? Muitas vezes não dá, mas a gente sabe que dá certo, né, Léo? É uma verdade, coisa bacana, né? Nós estamos completando aí 16 anos de casados Olha agora só, em março, no mês legal. que vem. E boa parte da conversa nossa que nós vamos falar do mercado imobiliário, né, Sim. da LG Moto Imóveis. E desde quando nós casamos, a Vanessa ficou 1 ano ali insistindo comigo para entrar no mercado imobiliário. Então ela... E ela foi a grande propulsora, né, de tudo isso, né? Foi uma direção de Deus, Claro. mas que acabou Deus usou ela para... viu ali que eu tinha um talento de vendas, né? Na realidade eu comecei com vendas com 12 anos. Meu pai tinha material de construção, meu pai e minha mãe. E eu comecei ali, aprendi a comprar e vender no balcão ali do material Sim. de construção, né? Então isso foi uma escola para mim. Que é o dia a dia, né? O No dia a balcão dia, lá, né? Então foi um grande aprendizado, né? Já com 15, 16, já trabalhando já até no serviço pesado ali mesmo no material de construção, carregando caminhão, Sim. saco de cimento nas Cimento, costas, areia tijolos, e pedra ali, tijolos, cerâmicos, fazendo calo nas mãos. E ali foi formando meu caráter, né? Sim. Ali eu já comecei a aprender a dar valor à vida, né? Que legal, a saber que para você conquistar as coisas você precisa sacrificar, né? É verdade. E ali, então eu comecei com vendas muito cedo, né? E aí, depois já de um tempo, trabalhei bastante tempo, depois trabalhei no outro material de construção por alguns anos, Sim. né? E eu entrei na Casas Bahia, né, do varejo, trabalhei lá 3 anos e 3 meses, então foi uma escola de vendas também, muito aprendizado. E os 3 anos e 3 meses que eu trabalhei ali, eu fechei em primeiro lugar de vendas todos os meses do meu legal. setor.
Não teve um mês que eu fechei em segundo lugar de vendas. Aí ganhei viagens para o Clube Med de Trancoso, Clube Med de Taparica. Que legal, e aí ali, inclusive, despertou, né? Na Vanessa ela tinha clientes que atuavam no mercado imobiliário, ou que o marido atuava no mercado imobiliário, e ela ficou com isso, né? Eu conversava com os clientes dela e falava, puxa, mas seu marido é campeão de vendas lá, né? Ele poderia vir para o mercado imobiliário, né? Ele poderia se dar bem lá. E ela ficou um ano falando comigo. E eu, no começo, colocava algumas barreiras ainda. Eu falava, mas eu vendo móveis, eletrodomésticos, essas coisas, né? O que tem a ver, né? Não sei vender imóveis. O que tem a ver, né? Exatamente. Mas, na realidade, hoje eu até uso esse exemplo meu, né? Dessa barreira que eu colocava. Costumo dizer que o vendedor, ele vende tudo, né? Ele pode vender um móvel, um automóvel, uma caneta... Né? Ou um avião. Ou um avião ou até mesmo um imóvel. Né? Só que o imóvel é uma venda mais técnica, uma venda mais trabalhada. Você tem que se profissionalizar, você tem que se reciclar constantemente. É né? verdade. E foi isso. Então, agora em agosto, completa 15 anos que eu estou no mercado imobiliário. Né? Que legal. E aí, quando eu entrei de cabeça. Né? E aí, já entrei mesmo, não vi para uma tentativa. Né? Às vezes o pessoal vem para qualquer mercado, mas o mercado imobiliário também. Às vezes o pessoal... fala assim, estou sem fazer nada, então vou ver se vai dar certo. E normalmente não dá certo. Porque a pessoa vai ver se vai dar certo, vai fazer uma tentativa, né? E vira um hobby, né? E vira um hobby, né? Porque muitas vezes o corretor, até aproveitando a sua colocação, o corretor muitas vezes, eu vou trabalhar de final de semana, eu vou tentar ter uma renda extra, né? E aqui eu falei assim, a questão, quando a gente foca, né? O que realmente você comentou, quando a gente foca em algo que realmente... tem o resultado, a gente sabe qual é. E muitas vezes o corretor tem isso, né? E não somente ele. Alguns, né, vendedores, até os vendedores que a gente sabe, né? Marketing direto, tem várias coisas. Eu vou fazer como hobby. Exato. E o que a gente não foca, muitas vezes, né? Quando a gente fala, não expande. Então, exato. E muitos vêm também só focando no dinheiro, porque é uma profissão que tem até comissões generosas, mas ela não vem antes do trabalho. Né? Então, assim, o dinheiro nunca falta, mas você não pode focar no dinheiro. Você tem que focar ali no qual que é a necessidade real do cliente. Né? Então, você tem que focar no objetivo do cliente. Né? E a gente costuma dizer muito lá na LG Moto Imóveis, né? Em realizar os sonhos do nosso cliente. Isso. Por isso que nós temos lá um slogan na empresa que o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Isso. Mas isso não está só no slogan, isso está na essência da empresa. Isso é verdade. A gente procura entender a fundo ali qual o perfil do cliente, identificar o que ele está buscando, se é para moradia, se é para investimento, se é uma família que está fazendo um upgrade, se é o primeiro imóvel, se é o segundo imóvel, ou se é até mesmo um downgrade ou um downsize. Sim. Né? Que tem aquele movimento que as famílias crescem, Sim. depois elas diminuem. Né? Depois elas moram ali em casas grandes, espaçosas, mas os filhos com o tempo casam, vão morar fora. Depois vem a idade, né? Até fora Muitas do país, vem a idade, e aí volta a ficar o casal de novo. E aí eles precisam de espaços menores, só que mais modernos, adaptados. Diferentes, né? Diferentes ali com as facilidades do dia a dia, né? Então tudo isso é onde entra a Comodidade, consultoria isso. na imobiliária. Ou o cliente que busca para investimento mesmo, né? A gente tem muitos investidores que diversificam. Legal. Eles não ficam só no mercado financeiro, né, em outros tipos de investimento, mas eles gostam de investir no mercado imobiliário. Que bacana. E principalmente em épocas de instabilidade econômica, até mesmo de crises, como essa crise política, Sim. e principalmente o mercado financeiro é muito volátil, e o investidor volta com mais força para o mercado imobiliário. Costumo dizer que é uma moeda forte, né? Sim. Agora, obviamente que você tem que ter algumas precauções, né? Você tem que procurar uma imobiliária idônea, devidamente credenciada. E aí, também, se for comprar um imóvel direto de uma incorporadora, tem que analisar o histórico da incorporadora, se é uma incorporadora sólida, se é uma incorporadora séria, saudável, se entrega os seus imóveis dentro do prazo, do cronograma de obra. Né? Então, tudo isso... história, né? Em si. Exatamente. Tudo isso a gente orienta, né, para os nossos clientes. Tem todo um cenário todo em um torno, cenário, né? Exatamente. Então, aconteceu muito, né? E dá certo quem vem para o mercado com o objetivo de se especializar, se dedicar e escolheu essa profissão mesmo. Agora, alguns que vêm para se aventurar, é o que eu falei, como qualquer segmento, né? Acaba não dando certo, né? Então é isso. Aí eu entrei no mercado, eu entrei assim, eu mergulhei de cabeça. Com 15 dias ali eu já fiz a minha primeira venda e não parei mais. Você saiu, Léo, só voltando um pouquinho. As Casas Bahia você comentou bem, né? As Casas Bahia que eu falei assim, ela é uma escola. É uma escola. Né? Porque você vê assim que
o treinamento que eles dão, o Metodologia, trabalho, né? O trabalho que eles fazem para a questão de vendas é impressionante, até hoje. É verdade. Então, assim, quando você saiu de lá, você saiu, né? Claro, né? Que tinha o dom, né? Você tem aí, a gente fala das habilidades, né, Laures? Cada um tem a sua super habilidade, né? E muitas vezes, né, Deus coloca isso para nós de cada habilidade, mas você saiu de lá, vamos falar assim, muito mais preparado, né, para o mercado, né? Que você falou, puxa, o que tinha a ver, né? Móveis com imóveis, né? Você começa. Só acrescentar o i. Só, né? E para mim tava tão distante. Tava tão longe. Você vê como que né? a gente coloca barreiras, né? A gente chama isso, Léo, de além de barreiras, né? Você fala assim, eu não posso, eu não consigo, né? A gente fala assim que as barreiras limitantes, né? Exatamente. Que a gente realmente limita, né? O nosso poder, o nosso sonho e o que a gente pode chegar. E aí, da Casas Bahia, você já foi, né, para o mercado imobiliário. Exato. E você foi como corretor. Como corretor. De imóveis. E aí, como foi do corretor de imóveis até realmente a abertura, vamos falar assim, da LG Moto Imóveis, mas como foi esse caminho para você seguir aí nessa questão do mercado imobiliário? Que hoje, né, são mais aí de 15 anos. Exatamente. Eu entrei numa grande empresa de Campinas, né, no segmento de médio e alto padrão. Sim. E ali eu procurei conhecer bastante do mercado. Então, aprofundei no aprendizado mesmo, em conhecer, em perguntar, em se informar, né, em estar muito ativo, né, porque às vezes as pessoas entram num segmento novo e ela não tem essa proatividade. Sim. E ela fica só esperando que o gestor venha ensinar, que alguém venha ensinar. Tem também essa parte, mas a proatividade você encurta muitos caminhos. Sem né? dúvida. E, obviamente, com a fé em Deus, que é o grande segredo, né? Então, nós vamos falar isso também, que é o grande segredo aí de sucesso. As pessoas me perguntam, né? E o principal é a fé em Deus. Legal. Né? E Ele nos dá direção, Ele nos dá força, coragem, mostra o caminho a seguir. Isso. Né? E dá as estratégias certas. É verdade. E aí eu me lancei no mercado imobiliário, né? E aí em 2009, eu entrei em agosto de 2008. 2009 foi o meu primeiro ano completo naquela empresa. Sim. Eu fechei em primeiro lugar de vendas da empresa inteira. Legal. 2010 também fechei em primeiro lugar de vendas da empresa inteira. Legal. 2011, o sócio dessa empresa tinha feito sociedade com uma empresa de São Paulo por 3 anos, né, em 2008, que encerrou em fevereiro de 2011. Aí ele saiu, aí essa grande empresa de São Paulo assumiu a operação. Ali eu fui promovido a coordenador de um empreendimento que ele vendeu 100% em 3 horas. Em maio de 2011 fui promovido a gerente daquela empresa. Sim. Aí minha equipe, com 7 meses, de junho a dezembro, fechamos em primeiro lugar de vendas, contra equipes de 12 meses. 2012 também fechamos em primeiro lugar de vendas. 2013, um outro proprietário de uma outra empresa tradicional de cidade me convidou para montar a diretoria de lançamentos daquela empresa. Legal. E aí eu fui para lá, fiquei 4 anos nessa empresa. Ali eu assumi, a empresa tinha 15 corretores, quando eu saí eu deixei com 300. Nossa. Então foi um crescimento assim... Estratosférico. Estratosférico. Né? Foi realmente... Quando eu saí da antiga empresa e fui para essa, eu deixei os 35 corretores que eu tinha lá. Sim. E fui crescer com aqueles corretores que estavam lá. E quando eu saí dessa outra empresa, para poder montar a LG Moto Imóveis, a LG Moto Imóveis foi fundada em abril de 2017. Então está completando 6 anos agora. Daqui 2 meses completa 6 anos. Legal. Eu também não trouxe ninguém daquela empresa anterior. Normalmente os diretores, o que eles maioria, fazem? né? Eles saem e fazem um arrastão. Sim. Aí traz 100, 150 corretores e monta as suas operações. Isso acontece muito com gerente de banco. Também. Outras empresas que, né, já tem o time formado. Exato. E acabam... Mas o que eu tenho comigo? Você não constrói nada desconstruindo aquilo que você ajudou a construir. Uau. Vamos repetir, Léo? Você Olha não que constrói bacana. nada desconstruindo aquilo que você ajudou a construir. Excelente. E aí nós fomos, até a Vanessa viu numa passagem, quando eu saí de uma empresa para outra, Sim. tinha uma passagem ali que Deus fala, vai só, age e ser forte. Então você vai só com a fé em Deus, né? Com a confiança em Deus. Aí você tem que agir e tem que ser forte. É isso aí. Porque todo começo de empresa, vocês sabem, não é fácil. Não. E para ser empresário no Brasil é mais difícil ainda. Né? Tem tudo que você tem que bancar, os impostos, você tem que bancar um custo operacional fixo de uma empresa, é aluguel, é IPTU, é água, é condomínio, é luz, é internet, é investimento em internet. É uma série de coisas que você passa a bancar tudo sozinho.
Então, o avião, para ele decolar, ele já dá trabalho. Agora, Sim. para ele se manter no ar, dá mais trabalho ainda, né? Verdade. E a potência, né? Você falou em avião, a potência que ele coloca para a partida, Exato. inclusive, né, quando ele coloca na turbina, né, a velocidade que ela coloca para decolar é muito superior, né, quando ele está lá em cima. Então, assim, verdade. todo, né, o empenho que a gente tem, nós temos que colocar realmente, né, nesse início. E foi o que você fez, né, Léo? Foi então, o que eu fiz. não levou ninguém. Ninguém. Você, né, pegou, foi 2017. 2017. Aí você falou, não, agora eu vou, vamos por carreira solo. Exatamente. Mas foi uma direção que Deus me deu. Foi, Léo. Né? Então, assim, aí entra essa parte da fé que eu quero fazer um parênteses agora. Importantíssimo. Então, eu tenho 43 anos, né, 31 anos de vendas, mas eu tenho metade da minha vida, um pouco mais agora, que eu decidi virar a minha vida 180 graus, uma conversão de 180 graus. Sempre vivi uma vida torta, vamos falar. Dos 12 aos 21, vivi em noitadas, bebidas, envolvido com mulherada. Eu fazia tudo o que os jovens fazem fora para tentar preencher um vazio que havia dentro de mim e nunca consegui. Sim. Até que passei perto da morte, tive armas apontadas para a cabeça, mas mesmo assim não me voltei para Deus. Fui dormir um dia normal, quando eu acordei no outro dia, inexplicavelmente deu uma paralisada da cintura para baixo. Nossa. Aí ali eu fiquei internado, tomando banho na cama, fazendo as necessidades ali. Aí na cama do hospital eu vim reconhecer que a gente não é nada. Olha só. Qualquer momento a gente pode perder a nossa vida ou a saúde ali. Sim. Né? E ali foi ali que eu decidi entregar minha vida 100% para Jesus, né? Então, onde houve ali uma conversão. Eu passei a entregar toda a minha vida, os meus sonhos, meus projetos nas mãos de Deus. Legal. E aí ali Deus me deu uma nova vida, isso com 21 anos. E ali foi uma nova caminhada. Legal. Né? Então, a partir de então, tudo que eu faço, eu peço direção para Deus. Legal. E Deus vai me dando direção, que foi eu que nunca tinha sido feliz na vida amorosa, hoje sou muito bem casado. Sim. Aí depois você vê a importância de você ser bem casado, a esposa deu uma direção também que veio de Deus, né? Foi usada, né? Foi usada. E aí entra esse ponto-chave do início da LG Moto Imóveis. A LG Moto Imóveis não nasceu, puxa vida, vamos fazer algo agora que a gente possa ganhar mais dinheiro. Não é nada disso. Sim. Eu estava até bem estabelecido, né? E estruturado, mas nasceu com um propósito. Qual é esse propósito? De glorificar Deus, em primeiro lugar, e de levar prosperidade para outras famílias. Legal. Quais são essas famílias? Os nossos colaboradores. Hoje nós temos 150 colaboradores na LG Moto Imóveis. Sim. Levar prosperidade para os nossos clientes, porque a gente está ali para realizar os sonhos dos nossos clientes. Sim. Levar prosperidade para os nossos incorporadores. Hoje a LG Moto Imóveis tem 30 plantões de vendas. A imobiliária que tem o maior número de plantões de vendas da cidade de Campinas, nunca houve na história da cidade de Campinas uma imobiliária com 30 plantões concomitantemente. Então isso a gente agradece muito a Deus, são 30. Só para a gente ter uma ideia, Léo, a segunda imobiliária tem quantos? 5 a 6 plantões. Né? Então, a diferença realmente... É gritante. É gritante, né? Gritante. Então, se da segunda, né, vamos falar assim, tem 6... Né? Mas vamos falar que tenha 10. Não tem então, 10. Se chegar, nós estamos falando em 30. Né? Então, realmente... Então, é nítido que você vê o poder de Deus. Né? E para levar prosperidade para os nossos fornecedores, também nós temos muitos fornecedores e parceiros. Isso aí. Então, esse é o propósito da empresa. Né? Legal. E nós temos essa missão, né? E qual que é a visão da LG Moto Imóveis? A visão da LG Moto Imóveis é que hoje a LG Moto Imóveis é campeã em vendas, né? Nós somos multicampeões. A LG Moto Imóveis é hexacampeã de vendas da Patriani, tricampeã de vendas da Tegra, tricampeã de vendas da Panambim Corp, tricampeã de vendas da HM Engenharia, campeã da Elbor, da Lindenberg, da Plaenge, da Simulplan, da Incorp, da Congesa, Top Life, Act, as principais Build, as principais incorporadoras têm as operações na cidade de Campinas, incorporadoras gigantes aí, em nível nacional. Né? Então nós acreditamos que é possível ser imobiliária campeã em vendas sem perder os seus valores. Uau. E obviamente que nós buscamos a excelência no atendimento. Né? Sem dúvida. Então essa é a nossa visão, buscar excelência no atendimento e acreditar que é possível ser campeão em vendas sem perder os valores. E quais são os nossos valores? Ética, profissionalismo, lealdade, transparência, né, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores. E nós temos ali na LG Moto Imóveis também um espírito de coletividade.
Né? Isso a é importantíssimo, gente trabalha muito forte o coletivo. E a gente passa isso. Hoje nós temos diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, Sim. subgerentes, corretores, estagiários, funcionários. A gente procura passar isso para eles, esses valores, né? Para trabalhar no coletivo. Né? E o espírito colaborativo, que é de estender a mão, é de poder ajudar um corretor que está começando, né? Ou até o mais experiente, mas ele está naquele momento mais adverso, tá precisando. Colaborar também com o cliente, colaborar com causas sociais, que a gente costuma colaborar também. Né? A gente apoia muito o esporte também na cidade de Campinas. Sim. Então, Laura e Adriano, essa é a missão da LG Moto Imóveis, essa é a visão e esses são os valores da LG Moto Imóveis. Que bacana, Léo. E você vê, né, que esses, vamos falar, né, 6 anos, né, que vai completar, e você vê tudo o que aconteceu. Então, assim, nós tivemos, né, Laura, o ano passado, né, de 2022, a gente teve, que eu falei assim, foi um privilégio para nós, Laura, essa questão. E, Léo, de poder fazer parte, né, vamos supor, hoje eu posso falar assim, acho que que eu falei de toda essa parceria, na verdade, a amizade que a gente tem, né, e a gente teve algumas coisas, né, junto, né, Léo? Acho que uma das coisas que me marcou bastante de toda a nossa, vamos falar assim, de nossa amizade, né, foi uma caminhada que nós fizemos, né? Você vai se levar bem disso daí. Sim. E era um momento, né, que para nós, assim, puxa, por que, né? Não é porque, mas a gente está fazendo isso, né? E a gente vê que realmente foi um propósito, né? Que foi feito. E Deus sempre honrou. 2019, né? E Deus honrou realmente. 4 anos. 4 anos. Né? E a gente, assim, Deus foi maravilhoso, né? Nessa caminhada, a gente falou bastante. Eu lembro, né, que nós tínhamos um período de caminhada, a gente falou bastante, a gente até confidenciou, né, muitas coisas, e a gente fica feliz. Em 2022... A Plutus tem quantos anos? A Plutus, ela tem 2 anos, Léo. Olha que legal. Completando 2 anos esse mês. Esse mês, Léo. Que legal. Então você vê que a gente, nessa caminhada, a gente estava indo para o aeroporto, aí, né? Você vê, a LG Moto Imóveis já estava 2 anos aí no ar, nesse momento que eu falei, né, de se estabelecer, que é um momento turbulento. Sim. E você tava com essa direção aí por vir aí da Plutus, né? E o nosso amigo caminhava junto, tá lá na Bolívia, né? Ele pegou a ponte aérea e foi pra Bolívia mesmo. E tá lá até hoje, né? Até hoje. Então você vê que... É legal, né? É muito legal, muito legal. Por isso que quando a gente faz algo com propósito... Isso, Léo. Isso tem um valor. Isso não tem preço. Isso tem um valor inestimável, né? Então a gente tem que fazer tudo com propósito. E claro que para você chegar no propósito, você tem um processo. Sim. E é onde as empresas ou os profissionais param no meio do processo. É verdade. Eles esquecem do propósito. Fato. Né? E o grande segredo é você não esquecer do seu propósito. Isso aí. Agora, você tem que ter um propósito, né? A empresa que não tem um propósito, o profissional que não tem um propósito, ele trabalha... Eu costumo dizer que tem corretor, que é o corretor Zeca Pagodinho. Não menosprezando o Zeca Pagodinho, não, pelo amor de Deus. Alguma. Não estou falando contra os fãs do Zeca Pagodinho. Claro. Mas é porque tem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, onde bate o vento, o vento leva. Bateu pro lado direito, o vento bateu pro outro lado. Então não é assim, você tem que ter um propósito. É isso aí. Então você tendo um propósito de vida, um propósito para sua empresa, um propósito para os seus negócios, você vai suportar o processo. É isso aí. Agora, é claro, a gente sempre orienta os nossos colaboradores a se apegar com Deus. Independentemente da religião, eu sempre falo, nós temos uma reunião toda segunda-feira na empresa com a liderança, reunião de resultados, reunião de estratégias, e toda terça-feira a nossa sede é no Cambuí, né, na rua Dr. Sampaio Peixoto 136, e nós temos a loja de lançamentos na Barão de Itapura, em 1772, em frente ao Colégio Imaculada. Toda terça-feira de manhã nós fazemos uma reunião geral com os corretores. Sim. E ali a gente sempre fala isso, para ele colocar Deus em primeiro lugar. É isso aí. Independentemente da religião, é o que eu falo, você pode ser católico, espírita, evangélico, não ter religião, mas coloca Deus em primeiro lugar. É isso aí. E aí você vai suportar o processo. É isso aí. Que ele não é fácil para ninguém. Mas não adianta você ficar com comiseração. Não. Puxa, mas tá difícil. O país tá de perna pro ar. E tá, a gente sabe que tá. Mas tá com problema financeiro, problema político, problema isso, aquilo. Gente, se você se apegar com Deus, você suporta o processo. E você chega no propósito. Até o final. Até o final, é isso aí. Léo, foi muito bem você ter colocado isso, e até o Laures falou bem, né? Então, assim, nesse mês, né, Laures, nós completamos 2 anos de Plutus. Parabéns. E é muito bacana porque também, né? Então, quem pode, né? Quem vai também, vai ver lá. Nós vamos deixar o link aqui embaixo. Assista ao nosso primeiro, né, Plutuscast, que nós estamos falando muito sobre isso. E lá, Léo, a gente deixa assim muito claro, né? E a gente começa, né, até com uma oração dizendo o seguinte, que todo propósito, e a Plutus ela foi de um propósito,
né? E a Plutz, né, como a gente sabe, né, que é a LG também, a Plutz ela nasceu realmente num propósito e nós colocamos realmente na mão dele, né? Por quê? A gente chama de nosso sócio majoritário. Nós tivemos um evento lá o ano passado, que pra gente, que eu falei, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas pra gente assim foi um momento mágico, um momento que assim a gente deu a gente subiu um nível realmente da Plutz com essa questão, essa parceria, né, da LG Moto Imóveis e da Plutz. E aí a gente só deixou claro que é o seguinte, desde o começo, né, Laura? A gente falou o seguinte, olha, a Plutz realmente tem esse propósito e tudo que a gente fizer, tudo que a gente foi feito, tanto que a nossa proposta é fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. E com isso é realmente levar, Léo, essa questão assim do que nosso sócio, a gente, né, faz até a gente mensura isso, que nosso sócio majoritário, a gente realmente ele só dá a direção e a gente vai lá e tem que fazer e faz o que realmente ele manda. Porque é inspirador para nós, Léo, é inspirador. E aí voltando um pouquinho, falando da questão de Plutz, a gente falou em 2022. E aí nós tivemos, né, a questão, e você vê como que é, Léo. Eu vou contar essa história, não sei se eu te contei, né, ou nos bastidores, aquela coisa. Olha só que interessante. A gente tinha, naquele dia que eu liguei para você, eu me lembro que foi uma terça-feira, e nós tínhamos um almoço, né, com um cliente que vinha e tal. Sabe quando você tá, como acontece, né, com você tem agenda superlotada, você é para cá e para lá, é viagens, aquela coisa. E aí a gente tava, né, eu falei assim, poxa, a gente vai, né, até fechar um novo negócio com esse cliente. Deu 10 horas da manhã, esse cliente mandou uma mensagem. Eu parei num posto de combustível que eu nunca paro para abastecer. Eu sempre tenho um único posto. Eu parei, encostei, que eu não tenho também acesso de ficar no celular, né, tenho lá o carro, mas eu falei, eu vou parar, vou dar uma ouvir. Ele falou, poxa, Adriano, me perdoa, teve aqui um contratempo, alguma coisa assim, e eu não vou poder almoçar com vocês, né? Eu falei, tudo bem, beleza. Léo, eu fiquei assim, mas deu, cara, coisa de 2 minutos. Sabe, quando o Espírito Santo vai lá e, pô, você não ficou de tomar um café com o Léo? Liga pra ele. Mais ou menos assim, cara. Peguei e te liguei, poxa, Adriano, tal, e foi. Aí a gente, né, tomou um café à tarde, era 2 e pouco, 3 horas da tarde. Poxa, Adriano, tô fazendo um evento assim, tô pensando em alguma coisa. Né, tivemos lá, Lelócio. E aí partiu, né, essa parceria. Então, assim, o ano para nós de 2022 foi um ano muito importante para nós, né, falando dos trabalhos da LG. Nós treinamos, né, são mais de 150, né, corretores e são 150 colaboradores. E foi um trabalho assim que para nós marcou muito, né, Léo? Inclusive nós vamos ter, né, agora nós vamos ter aqui alguns dias à frente aí a abertura, né, da cápsula do tempo que nós fizemos eles escreveram, né, o que eles iam, né, imaginar, o que eles iam fazer há 6, 8 meses na frente, que foi muito legal. E assim foi bem impactante, porque lá realmente a gente começou, né, Laures? Eu já tinha esse contato com você, mas o contato em si, né, com você e com a Vanessa, mas o contato da LG, sim, que é a empresa, que é os colaboradores, que são os superintendentes, os gerentes, os diretores, a gente ficou mais próximo dizendo o seguinte, que realmente a essência da empresa está com todos. Sim. E a gente pode perceber, Léo, quer dizer, como a gente está um pouco, né, de fora, você começa a perceber. Você tem um jeito de expressar, você tem um jeito de falar e você tem um jeito de reação. Sim. E você começa a perceber que a maioria da liderança, ela tem realmente o mesmo trejeitos que você fala. Os mesmos trejeitos que você, muitas vezes até com a mão, sim, até com algumas atitudes, com a foto, a gente sabe disso, sim, né? E você trabalha muito, né, muito bem com isso. E é uma das coisas que a gente, né, coloca muito para nós, né, que são assim, a questão do mérito, né? Porque, pô, sim, uma venda de um contrato, uma assinatura, sim, poxa, tem que realmente colocar isso, né? Porque é a equipe que está lá, né? A equipe campeã de vendas, né? Verdade. Que está fazendo isso. Então, como a gente começou, né, Léo? Então, eu falei assim, a gente veio aqui também para agradecer, né? Porque, assim, poxa, foi uma parceria muito forte para nós, né? Ter, né? Poxa, que eu falei, você poderia ter consultado, ter verificado, poxa, quantas empresas de consultoria, sim, quantas agências tem? Sim. A gente fala que é uma mentoria de marca, essa Plutz, é um pouco diferente, né, do trabalho que a gente entrega, que a gente fala que não é um treinamento, né, de motivação, é um transformacional. Sim. Realmente a pessoa sai de lá transformada e a gente viu isso, né, no treinamento do ano passado e nós vamos ter um agora, né, daqui a pouco, daqui a uns dias. Então assim, para nós foi muito importante, Léo, e a gente começa a ver realmente lá a essência, né, do pessoal, que realmente é fazer a diferença, né, para as pessoas, como fazer isso para os colaboradores, para os corretores,
para os parceiros, para as incorporadoras. Não, você começa a conhecer, que eu falei, a gente não teve ainda, né, Léo? Que vamos por a oportunidade de conhecer um exemplo. Eu sei que nós vamos ter a oportunidade, que nem o exemplo do Walter Patriani, Sim. né? A simplicidade. É você me verdade. contou um pouco, né, nos bastidores a história, né, dele, Sim. da onde que ele veio, né? Hoje virou amigo particular de vocês. Sim. Então, assim, mas você vê uma pessoa dessa, com a humildade, com o trabalho, com a seriedade, né, de hoje, como é uma Patriani, você fala aí, você vê as pessoas realmente que estão ao nosso derredor, estão ao nosso redor, estão aos nossos fazendo, que é os parceiros, né? Que isso que é bom, né, Léo? Isso para nós é que Deus coloca essas pessoas, né? A gente fala assim, a gente nunca cresce sozinho. Sempre tem os parceiros, as pessoas que nos levam a isso. E Deus sempre coloca as melhores, claro, que nesse, né? Isso aconteceu até quando a gente tem várias histórias da Bíblia, vamos falar assim, tem vários percalços, né? Que vamos falar, as pessoas que realmente fizeram a diferença, só que a gente tem como desviar. E a gente tem, né, o discernimento de, olha, esse não, esse vai para cá, esse vai para lá, olha, é isso aqui, mas ele vai colocando as pessoas realmente, né, que a gente cresce com elas, histórias, né, como o Walter, falando nisso, Walter, um abraço para você, eu tenho certeza, né, que um dia a gente vai se encontrar, mesmo lá na LG ou alguma coisa, vou fazer um convite, né, Loris, para participar aqui do nosso podcast, acho que vai ser um prazer. E no evento lá, Léo, eu lembro, né? Poxa, todos os incorporadores, Léo. Nós tivemos o prefeito lá, né? Você fez o evento lá no hotel em Campinas, né? Então, assim, lá no Cambuí. Então, assim, foi um evento que todos os incorporadores. Eu lembro que você até comentou, tem uns até que cancelaram agendas para estar lá, né? Então, assim, você vê o pessoal todo ali prestigiando. E então falou assim, poxa, eu gostaria de estar lá, com o pessoal, né, da LG. Então, assim, foi um evento que marcou, né, Léo? Acho que foi uma virada também, né, nessa questão, principalmente, né, por Campinas, para a prefeitura, para os incorporadores. Acho que foi realmente muito bacana o evento do ano passado, né? É verdade, Adriano, que é o LG Day, né? Uma campanha anual que a LG Moto Imóveis já está fazendo aí há 3 anos, né, e com muito sucesso. Então a gente fez em 2020 na pandemia, nós vendemos 15 milhões no meio da pandemia, tudo fechado em 2020, ninguém trabalhando, e a gente estava ali respeitando, né, os protocolos de segurança, mas com a fé em Deus, Deus foi dando direção, a gente foi trabalhando no digital, atendimentos individuais, né, e as coisas foram acontecendo. E vendemos 15 milhões no LGD em 2020. 2021 nós já vendemos 41 milhões, Olha então só. Já foi um crescimento muito grande. E aí, o ano passado, nós fizemos o evento no Hotel Vitória, né? Ali no Vitória Hall, onde teve o prefeito, a secretária de urbanismo também estava presente, Carolina Baracá, que é de Americana, inclusive. Que legal. Mandar um abraço para ela também. Um abraço para a secretária, um abraço para o prefeito, sempre muito solícitos, presentes e atuantes na cidade de Campinas. É verdade, isso Léo. que é muito legal. Estava também presente lá o diretor da VTV SBT, o Maurício, a Rádio CBN, a Dani Pedroso, os parceiros da Eletromídia, o Guilherme Coelho, o apresentador do programa Circuito Imobiliário, nosso programa que é inédito no país. É verdade, Léo. É o único programa exclusivo do mercado imobiliário. Hoje a LG Moto Imóveis tem um programa que vai meia hora todo sábado às 9h30 no SBT, na VTV SBT aqui na SBT local, para mais de 60 cidades. Então é Campinas e RMC e todo o litoral, toda a Baixada Santista. E também aos domingos na Rede Família do Grupo Record. Sim. E na Rádio CBN todo sábado, 10 horas ao vivo. Exclusivo no país. Também. A única imobiliária do país tem meia hora em rede aberta. A única aos imobiliária do sábados país. e aos domingos e meia hora no maior grupo de rádios do país. Que é E a CBN acabou de ser vendida pelo Grupo PP, né, da EPTV. Sim. E a gente vai nessa transição junto com eles para lá. Que bacana. Então, estava nesse dia as emissoras, né, de TV, de rádio, Comunicação, né? Como eu falei, de comunicação, prefeita, secretária e os incorporadores, como você disse muito bem. Foram mais de 25 incorporadores. Como você disse, o Walter Patriani mudou a agenda dele mesmo, ele tinha uma audiência pública. Eu lembro que você em me outra contou. cidade, que em Suzano, se eu não me engane, e ele fez questão de vir aqui prestigiar, de dar a palavra ali no evento nosso, né, para depois ele ir para o compromisso dele, assim como todos os demais incorporadores. Nós tivemos a Tegra, tivemos a Elbor, a Panambi, a GNO, a HM, a Act, a Simoplan, a Plaenge, a Incorp, a Congesa. As principais incorporadoras estão suas operações na cidade de Campinas, né, estiveram presentes, além dos nossos parceiros, né?
os nossos 150 Sim. colaboradores estavam lá. E vocês, né? Nós começamos a parceria com a Plutz, como você falou, lá mesmo, né? Foi. A LG Moto Imóveis, ela preza muito pelo treinamento, como eu falei. Então, toda segunda-feira a gente está ali, reuniões com as lideranças nossas, e toda terça-feira, reunião semanal, e nós temos uma reunião mensal. Sim. E uma vez por trimestre, nós fazemos um treinamento mais profundo Sim. de técnica de vendas e de crédito imobiliário. E agora já temos 2 vezes por ano uma agenda aí com a Plutz, né? Legal. Que é no meio do ano, né? Durante Sim. o LGD, e no começo do ano, que vamos ter daqui a pouco, né? Que legal. Daqui 15 dias já está agendado Já esse tá aí. treinamento. Então é muito legal, Adriano e Lawrence. A LG Moto Imóveis, ela preza muito pelas parcerias. Isso é bom. Por isso que a LG Moto Imóveis hoje tem 30 plantões de vendas. Porque a gente é corresponsável com os resultados. Sim. Eu costumo dizer que são 2 pernas, eu falo para os nossos colaboradores. A primeira perna é relacionamento / responsabilidade. Então a gente procura ter um bom relacionamento, né, com os nossos incorporadores, mas a gente procura ter responsabilidade também. Então a cada novo plantão a gente costuma dizer que é um novo filho. Né? Segunda-feira está nascendo mais um. Nós vamos ter mais um plantão. E já tem mais uns 2 em gestação aí para as próximas semanas. Legal. E outros ao longo do ano. Mas é uma responsabilidade nova. Então a gente tem uma corresponsabilidade ali com os resultados. E a segunda perna é o resultado / meritocracia. Então a empresa de vendas. É isso então aí. precisa entregar vendas. Né? Então precisa entregar resultado. Legal. Né? Então uma perna depende da outra. Se eu não tiver relacionamento e eu vender bem, eu tô manco. Mas se eu tiver relacionamento e eu não vender bem, eu continuo manco. Agora, eu tenho que ter um bom relacionamento, ter responsabilidade e tenho que vender bem também. Então é um conjunto de fatores, né? Então e tem que fazer com prazer, né? A gente gosta do que faz, a gente tem, como eu falei, a gente tem propósito, mas a gente tem processo, estratégia e a gente tem prazer no que faz. E como você disse muito bem, Deus vai mandando as pessoas certas. A gente não faz anúncio em internet, a gente não faz anúncio em portais de emprego, a gente não faz anúncio em lugar nenhum. Algumas publicações só em redes sociais, mas muito pontuais. Mas Deus vai sempre mandando os corretores certos para trabalhar conosco, as pessoas certas. E os errados, que às vezes vem o joio no meio do trigo, pode acontecer, né? Faz parte, né? Que o joio cresce junto com o trigo. Em algum momento o joio é cortado. Existem profissionais que eles podem se moldar. Sim. Existem pessoas que podem melhorar, mas ela tem que querer melhorar. Né? Então, e que você falou da Bíblia, eu sempre trago exemplos da Bíblia também para o dia a dia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela se renova de dia em dia. E a história da Bíblia, a Bíblia é o manual da vida para nós, para o dia a dia. Está tudo lá. E a história da Bíblia se repete nos dias de hoje, só muda os personagens. Então tem lá Corá, Datã e Abirão, que foram 3 rebeldes que estavam lá junto com Moisés na época que você vê Moisés caminhando com 3 milhões lá de seguidores, né? E Deus guardou aqueles 3 milhões, tirou do Egito, tirou lá da escravidão, né? Guardou eles ali no Mar Vermelho. Eu costumo dizer que, na minha opinião, o maior milagre da humanidade, né? Deus abriu o mar e eles passarem a pés enxutos. A gente não tem noção do que é isso. A gente ir na praia e o mar ser aberto e eles passarem a pés enxutos, 3 milhões de pessoas. E quando vinham os inimigos atrás, Faraó e todos os egípcios e a cavalaria, quando o povo de Deus passou, né, de Israel, finalizou a passagem, passou, o mar fechou. E ali Deus né, acabou aniquilando todos os inimigos ali. Então eles viram isso a olhos nus, eles vivenciaram isso. E aí quando eles já estavam livres, né, e a salvos, mas tinha um trajeto até a Terra Prometida, né? E no trajeto que é no deserto, aí muitos começaram a murmurar, reclamar, questionar. E aí que aí faz aquela natureza humana, né? A primeira dificuldade é reclamar. Só que aí tem os enviados do mal. Sempre tem em todo lugar, viu? Pode ter. Uma empresa que vai crescendo. Você vê, se Jesus com 12 discípulos, ele tinha um que era traidor, um que era negativo, né?
e um que o negou 3 vezes, né? Sim. Um que era incrédulo, melhor dizendo, e um que É. o negou 3 vezes, você vê, olha, 30%, hein? Um terço, E né? 10% foi o traidor, que foi o Judas, né? Então, quer dizer, então você tem que tomar cuidado, né? Como vai. Quando Então, vai crescendo. mas a gente sempre tem esse cuidado, porque a empresa está na mão de Deus Claro. e assim acontece. Mas tem esse espírito de coragem da Tanha Birão, e eles ficavam ali, oh, mas não é só Cutucando, Moisés, né? É. Poxa vida, a gente também. E aí eles A gente estão pode, criando uma rebelião ali, É. né, no meio do povo. E para esses aí não teve jeito. Chegou É. uma hora que a terra abriu e tragou, É. né? Aqueles lá foi passagem direto pro inferno, não teve nem pedágio. Não. Foi direto. E aí a terra tragou e aí ficou só aqueles que Realmente. não eram os rebeldes, estavam rebelando ali. E aí, Seguiram enfim. para a terra prometida. Exatamente. E o que eu quero dizer com tudo isso? Na nossa empresa a gente prega muitos valores, mas de tempos em tempos às vezes surge um outro enviado ali. Ali tem as pessoas negativas, mas que elas podem mudar. É um exercício. Sim. Eu sempre faço uma analogia, né, com o futebol também. Tem 2 craques da nossa atualidade, aí, né, os 2 gênios da nossa atualidade. Sim. Vamos falar o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi ele tem um dom natural, um talento nato. Você pode ver que ele, desde 12, 13 anos, você vê os vídeos dele da início da adolescência, ele já tinha aquela habilidade, driblava para lá, para cá. Ou seja, é um dom de Deus, né? Como existe um dom de vendas também. Agora, o Cristiano Ronaldo, ele desenvolveu as habilidades dele. Verdade. Como? Com disciplina, Perseverança. com perseverança, Treino. com força de vontade, com treino, né? Então, ou seja, tem esses 2 tipos de talento nas vendas também. Tem um dom natural, você pode ver que tem gente que vende com facilidade, que é um dom que Deus deu. Tem outro que ele pode desenvolver as habilidades. É isso aí. E também a pessoa pode desenvolver como pessoa, como ser humano. Então, se ela é negativa, ela pode querer não ser mais negativa. Ela pode começar a ver as coisas de uma forma melhor, né? Ao invés de olhar, puxa, esse copo tá meio cheio, não, tá meio vazio. Depende da forma que você está vendo, né? Então é isso que a gente sempre fala, né? Então tem gente que melhora e eu acredito em Deus e acredito nas pessoas. Sim. Né? Que é o 2º mandamento da gente, É, né? Amar o acreditar. próximo como a ti mesmo. Acreditar. Então a gente ama, só que tem gente que tá ali para prejudicar. Aí não tem o que fazer. Aí é o espírito de coragem da Tanha Birão. É isso aí. Aí é melhor que saia para não contaminar os demais. Aquela laranjinha podre. Né? Na caixa. Que... Mas acontece muito das pessoas virem na nossa empresa e elas mudarem de vida, sabe? Elas vão vendo através do depoimento Sim. das pessoas, por isso que a gente está aqui hoje também, é possível, né? A pessoa vê, puxa, deu certo com o fulano, por que não pode dar comigo? Claro. Né? Deus é o mesmo, pode acontecer, né? Então, quer dizer, na nossa empresa a gente tem visto isso no dia a dia. As pessoas que chegam, eu costumo dizer, com alma leve, Sim. não fica com questionamento, sabe? É. Por que isso, por que aquilo? Ela acredita, ela crê e ela dá um passo e as coisas vão acontecendo. É verdade. A nossa empresa, e tanto com a gente quanto os nossos clientes, a gente costuma dizer, quando o cliente está um pouco receoso, para ele dar um passo, Deus coloca o chão. Dá um passo, Deus coloca o chão. Dá um passo, Deus... e as coisas vão acontecendo. Aí quando ele vê, a estrada já está construída. Né? Quando ele olha para trás, né? É igual agora, você falou da Patriani, sábado agora nós tivemos a entrega do Splendor Patriani, ali no bairro Taquaral. Sim. Que foi um sucesso, né? Foi um sucesso, foi 100% vendido ali em 100 dias. Legal. Um divisor de águas de mercado, uma retomada de mercado no final de 2019. Nós vínhamos ali de 2015 a 2018 com a grande recessão, com pouquíssimos lançamentos. Né? E aí, em agosto de 19, nós tivemos um lançamento importante no Cambuí, que vendeu 53%, e em um ano vendeu tudo. E o Splendor, lançado em outubro de 2019, 208 apartamentos, 100% vendido em 100 dias. Olha só. E a LG Moto Imóveis foi imobiliária campeã em vendas do Legal. Splendor, Patriani também, que somos ex-campeões da Patriani. E ali, sábado agora, teve a entrega desse projeto, né? E que legal a gente vê ali no semblante dos clientes a satisfação. E não só no semblante, o depoimento. Legal. Né? Tinha até uma senhora que no dia que ela... Eu lembro perfeitamente, no dia que ela estava comprando, ela comprou até com um pouco de preocupação, porque era 3 anos, ela tinha que vender um imóvel, e aí as parcelas cabiam no orçamento dela, mas ela tinha que vender um imóvel. Sim. E aí, sábado agora, ela estava com um sorriso de orelha a orelha. Legal. Feliz, realizada. Primeiro porque entregou o projeto, Claro. Segundo que ela estava realizando o sonho dela ali. Olha Tá que vendo? bacana. Então isso não tem preço. Não tem. Um outro cliente nosso, um médico americano, inclusive também, ele estava bem
no dia ele comprou para investimento, ele fez vários questionamentos, ele analisou tudo, a incorporadora, o projeto, o contrato, e aí ele comprou, e na hora que ele comprou ele já estava seguro. Sim. E sábado agora ele fez questão de dar um Olha feedback, só. tanto para mim quanto para o Walter Patriano. Ele falou, olha, superou as minhas expectativas. Que legal. Então, né, Laura e Adriano, isso é o nosso pagamento, a nossa recompensa. Por isso que eu falo, a LG Moto Imóveis, nosso maior patrimônio é o nosso cliente. E o nosso objetivo principal é realizar os sonhos dos nossos clientes. Isso não é um jargão que fica perdido, não. Isso faz parte da essência da nossa empresa. Né? Então, Isso é muito bom. É isso que é... Tem uma coisa, Léo, aproveitando, né, você falou disso tudo, como você sabe, a gente faz, né, alguns trabalhos para, graças a Deus, várias empresas, e tem 2 pontos importantes. Como você falou, né, de muitas vezes o joio do trigo, e aí a gente tem aquela questão também, né, dos colaboradores, parceiros e clientes. E a gente começa, né, nós tivemos, né, Laura, esse ano passado, um cliente que para nós, né, nós fomos fazer uma proposta, e assim, ele já vinha errado. Aí o que ele fez? É como a gente vai ao médico, né? A gente vai no nutricionista. Você vai no nutricionista, que o nutricionista fala, olha, você tem que comer isso, você tem que ir na academia, você tem que fazer isso. Aí você chega em casa, o que você faz? Ah, não vou fazer isso não. Eu vou comer lá vou jantar, não vou comer isso, não vou fazer exercício. Não adianta. E ele já vinha nessa questão. E aí o que nós fomos fazer lá com ele? A gente realmente foi levar a receita, né? Assim, o que a gente sabe fazer de melhor, o que a gente tem assim maestria em fazer. Claro que ninguém é perfeito, mas isso acontece, né, como vocês, em todas as empresas que dá certo. É a receita do bolo. É isso aí. Olha, vamos fazer isso. E aí esse cliente virou para nós, isso aqui não, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer pela metade. Léo, o que nós fizemos? Agradecemos, muito obrigado. Nós vamos voltar a se falar. E aí nós chegamos no carro, a gente sentou, foi tomar um café. A gente só virou fazer o seguinte: tem propósito, Laures? Não. Faz sentido para você? A empresa tem aquele mesmo propósito de fazer? Eles não querem ajuda, né? E aí? Não vamos aceitar. Era uma proposta muito boa, ia fazer uma diferença, mas não. Léo, 15 dias depois, Deus abriu a porta de 3 projetos, 4 vezes maior para que aquilo. Então vai de nós, né? Que eu falei assim, ter a sabedoria e os ouvidos sensíveis para realmente ouvir a voz dele. Exatamente. Então é muito importante isso. Isso é com o colaborador, com o parceiro, com muitas coisas que acontecem, que a gente tem aquele ter ouvido sensível. E quando a gente falou do propósito, Léo, isso também é uma história legal. Tem um cliente nosso que ele falou o seguinte, poxa, ele até chama de seu Adriano. Seu Adriano, como que era, quando a gente fala em propósito, né? Como que é essa questão dos colaboradores, né? Eu falei, olha, muitas vezes o propósito ele acontece quando o dono, né, vamos falar assim, da empresa, o gestor da empresa não está na empresa. Olha que interessante isso. Porque quando ele está na empresa, Léo, você está ali, o pessoal muitas vezes. Mas quando você sai, e quando o pessoal está ali, muitas vezes no escritório, muitas vezes num plantão de vendas, alguma coisa, e assim, e eu falo para você, agora um feedback para você, tá? Nós tivemos, né, Laures, em vários momentos, em vários pontos da LG. Né? Nós vamos falar depois aqui, daqui a pouquinho, da loja de lançamento, do escritório no Cambuí. Nós tivemos, eu creio que uns 4, 5 plantões, né? E um dia que nós fizemos foi o dia do corretor do ano passado, foi muito legal para nós também. Fizemos lá um trabalho dos cartões digitais, entregamos alguns mimos para o pessoal, foi bem legal, mas nós tivemos em plantões. E assim, muitas vezes você vê que realmente a essência da empresa, do bom atendimento e plantões que muitas vezes aquelas pessoas que não estavam no treinamento não sabiam quem era o Adriano e o Laures. Tá vendo? Só que foram nos atender. Que legal, alguns já conheciam, né, que já fazem parte, a gente faz parte lá da equipe, né, do grupo, da parceria, mas alguns que realmente não. Então você vê que muitas vezes com essa ausência, vamos falar, o propósito segue. E aí, finalizando essa parte, que é legal, Léo, o propósito da empresa e o propósito do colaborador, muitas vezes ele tem que caminhar junto. Sim. E aí o que acontece com as empresas? Essa pessoa não dá certo. Essa pessoa... A gente fala muito na questão, né, da linha. Tem um trabalho que a gente faz, né, que é o DISC, que é um teste, né, que muitas vezes o profissional na parte de vendas, ele não tem o perfil, né, de comportamento da parte de vendas. Ele é muito bom na parte administrativa. Sim. Mas ele está no lugar errado. Exatamente. Isso tem muito. E muitas vezes também o propósito realmente da pessoa
não está ligado com o propósito da empresa. Porque eu falo, se um corretor hoje da LG que chegar novo está olhando somente o resultado financeiro, ele não fica muito tempo na LG. Exatamente. Porque, É isso aí. e não só, né, a questão da empresa, mas você vê que realmente, se ele vê, nós tivemos, né, semana passada juntos, se você vê a missão, visão e valores, e realmente o propósito dela, fala muito claro isso. É verdade. Né? Porque assim, fala de, a gente não faz nada, né, de errado, se tiver alguma coisa, alguma mentira, isso está escrito, né? No código de conduta Código que é muito rigoroso. É muito, então assim, se é uma mentira, é um terreno, é uma casa que vai passar por... Não tem. Isso. É isso então assim, aí. é uma coisa, e aí eles começam, né? Porque muitas vezes, né, Léo, até o próprio corretor, colaborador, vem com hábitos, né, de outras, não Venda falando... a qualquer custo. Venda a qualquer custo. E aí você começa a ver que realmente... fazer um Claro. parênteses, você está falando, no código de conduta, a gente tem um destaque lá, que a mentira é extremamente proibida na nossa empresa. Então a gente até reforça, perca o negócio, mas nunca fale a mentira. É isso aí. Porque é o que você falou, né? É uma coisa, né? E muitas vezes, Léo, inclusive, né, vamos supor, teve alguns clientes nossos que e também acontece também com você. Olha, eu quero fazer isso. Olha, vamos fazer o seguinte, acho que é melhor a gente não fazer agora. Né? Muitas vezes assim, a gente não está preparado, a gente fala de uma forma carinhosa, dizendo o seguinte, não é o momento, porque do outro lado também não teve essa questão do propósito e um entendimento para que realmente ele possa fazer. Então, assim, é melhor você, eu não falo perder a venda, mas assim, eu falo para você deixar ela stand-by e quando aquele cliente, né, ou que for o parceiro, o que for, ele tiver aquele um pouquinho de entendimento, e não vai ser muitas vezes a gente, Léo. Vai ser uma outra pessoa que ele vai falar assim, puxa, quantos clientes não foram lá, e com certeza, né, você tem várias histórias, ele foi lá, tinha um imóvel, que nem o exemplo esse da Patriana que foi entregue, né, agora, nesse mês. Quantos não foram lá como investidor também? Falaram, não sei, acho que não. E hoje estão pensando, poxa, olha quanto valorizou e quanto realmente, né? Acontece eu deixei muito de ganhar, isso. não acontece? Demais. Então assim, nós que não, mas o que a gente tem que fazer? A verdade, falar para ele realmente qual que é a probabilidade dele ter realmente um rendimento X e como realmente, né, por quem está por trás, se é a Patriane, se é o quem, né? Tegra, Elbora, HM. Né, HM, as várias, né, incorporadoras que você tem lá. Então assim, é uma coisa que você fala, poxa, a gente está aqui porque ao tempo que eu tenho de mercado, ao tempo que tem a LG, olha a credibilidade. É uma empresa que realmente assim, você vê, né, Laura, se nós estivemos lá, eu creio, me fala um pouquinho, Léo, na loja de lançamento, né, eu creio que, vamos falar, não sei se é o estado de São Paulo, é a única, né, imobiliária que tem uma loja de todos os lançamentos, né, que vocês trabalham, inclusive maquetes, né, lá dentro. Eu creio que, se não me engano, você comentou comigo, a gente estava tomando um café, acho que são mais de R$1 milhão, somente maquete. Agora vocês tiveram uma, né? Quase 2 milhões. Quase 2 milhões, porque já teve a maquete, as novas maquetes que foram para lá. E tem uma coisa, né, Léo? Acho que você podia compartilhar com o pessoal. Vamos falar assim, a imobiliária, né? Uma empresa que faz isso, ela só realmente tem a maquete porque ela foi campeã de vendas, né? Na realidade, a maquete é um troféu. Sim. Então, essa loja de lançamentos, ela é inédita no estado de São Paulo. Tem até cinema, Léo. É a única imobiliária, exatamente. É a única imobiliária que tem uma loja específica de lançamentos. Então, hoje nós temos diversas maquetes ali, dos principais lançamentos da cidade de Campinas, e que nós fomos campeões em vendas, e aí a maquete foi para lá. Como troféu. Estão hospedadas lá como troféu. E temos a sala de cinema, que é exclusiva também, então o cliente pode fazer uma imersão ali. Na realidade, nós temos 30 plantões de vendas, só que nós temos 45 empreendimentos no portfólio. Então tem outros empreendimentos que não estão nos plantões, e ali na sala de cinema, além de mostrar o vídeo institucional da empresa, nós podemos mostrar também o vídeo do empreendimento. Legal. Então o que acontece, Adriano, Laurence e aí os telespectadores, quem está nos assistindo aí nas plataformas digitais? O cliente começa a circular nos plantões. Você imagina, nós temos 30. Se ele for visitar todos os plantões, no quinto ele já está cansado e confuso, porque ele gostou de um que tem 140, depois ele foi no outro de 120, depois ele foi no outro de 80, depois ele foi no outro de 250. Ele fala, puxa vida, e agora? Né? Qual que eu faço? O que eu faço? Não, então tem mais 25 para visitar ainda. Então, agora daqui semana que vem eu não posso, daqui 15 dias eu volto. Quer dizer, ele vai demorar uns 2 anos para visitar os 30 plantões. Né? E não tomou decisão. E não vai tomar decisão.
Ou seja, ou demora mais a busca, ou ele nem toma a decisão, porque ele fica confuso. E aí nós montamos essa loja de lançamentos, já está completando 2 anos. Legal. E foi muito assertivo, porque ali nós filtramos a busca do cliente. Então ali os nossos corretores que fazem plantão na loja são extremamente preparados para realmente prestar uma consultoria para os nossos clientes. É diferente, né? É diferente. Muitas das vezes a gente fecha ali mesmo na loja. Sim. Ou dali a gente filtra a busca e dali a gente segue para um dos plantões. Aí vai 2 ou 3 plantões, não muitos plantões, porque não adianta você visitar muito, você tem que entender qual que é a necessidade do cliente. E aí você é mais assertivo. Nós temos um cliente mesmo, muito querido aí, o ano passado, nós vendemos 9 imóveis para ele. 9? Para um único cliente? De investimento, hein? Legal. Ele é de São Paulo e ele visitou uns 3 imóveis com os nossos, tanto com a nossa corretora, com os nossos gestores. E aí quando ele foi na loja de lançamentos, ali nós canalizamos a busca dele. Ali no mesmo dia ele comprou 4 imóveis. E aí nós iríamos lançar um outro projeto uns 2 meses, uns 40 dias depois. Ele já deixou preparado, a gente costuma dizer que é montar pasta para o lançamento. Ele Sim. montou a pasta para o lançamento. E aí quando lançou esse projeto ele comprou mais 3. E aí no final do ano ele comprou mais 2 imóveis. Então, ou seja, nós vendemos 9 imóveis para esse mesmo cliente. Legal. Né? Isso é um case, mas tem diversos cases de clientes. Né? A gente tem agora, 15 dias atrás, um cliente que mora na Austrália. Outro detalhe, a LG Moto Imóveis também vende para muitos brasileiros fora do país. E são vendas internacionais. São vendas internacionais. Então nós já vendemos tanto no continente americano, nós tínhamos vendido já nos Estados Unidos em diversos estados, tanto vendemos em Miami, em Nova York, Boston e em outros lugares também. Na Europa nós já vendemos Portugal, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Alemanha, Espanha, vendemos na Itália agora em janeiro. Nós já tínhamos vendido também na Ásia, em Singapura, Dubai. Vendemos também o ano passado no continente africano, em Angola, e estava faltando a Oceania. E aí esse ano, agora, 15 dias, nós abrimos a Oceania. Que legal. É um cliente que mora em Sydney, na Austrália. E aí os pais moram aqui no Brasil, né? E aí os pais vieram num dos nossos plantões, num dos 30 plantões, e ali o nosso corretor, junto com o diretor nosso, levou esses pais na nossa loja de lançamento. Que legal. E ali começou. Né? Ali, como eu falei, então dali nasceu as 2 vendas. Aí ali eu acompanhei junto o atendimento, né? A gente entendeu o que eles estavam buscando. A necessidade, né? A necessidade, o filho estava buscando ali 2 imóveis ali de 1 milhão praticamente cada um. E ali a gente identificou ali quais os imóveis adequados para esse filho. E aí nós vendemos e o filho assinou lá do outro lado do planeta, tá vendo? Junto com os cangurus lá. Legal. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui nos assistindo. E olha só, venda para o Brasil, né, para basicamente, né, todo o Brasil, venda no exterior, se a gente falar nos continentes, né? Todos os continentes. Todos os continentes, né? A LG Moto Imóveis está. E assim, olha que importância, né? Você realmente, a gente tem que colocar isso, de todo, vamos falar assim, de todo o staff, de todo o pessoal por trás de tudo isso, que é importante isso, né, Léo? Não é somente o corretor, mas todo o trabalho, né, que a gente tem, né, por trás de tudo isso, mas que realmente que dá todo o apoio, né, para que realmente a parte jurídica do contrato, para que realmente seja assinado fora do Brasil. Exatamente. E legalmente. Então é uma coisa que realmente não é qualquer imobiliária que tem realmente uma estrutura dessa para fazer essas vendas aí, principalmente de valores, né? 1 milhão, 2 milhões, tem vendas aí. Eu lembro que o ano passado foi uma venda, acho que vocês fizeram, acho que foi mais de quase 2 6 milhões. Né? Foi 5 milhões, né? Foi um. Ah, sim. Lembra? Sim, nós fizemos uma venda de 5 milhões e 300 no ano passado, né? De um duplex no Cambuí. Mas em dezembro nós fizemos uma venda internacional também para um cliente morador da Suíça. Olha só. Então um brasileiro que está na Suíça. E olha que interessante, como que é as coisas de Deus, né? E ali na LG Moto Imóveis eu costumo dizer que é a Bíblia viva mesmo. Sim. A gente vê a Bíblia, mudam-se os personagens, mas a história se repete. Legal. Então a gente vê mesmo o poder de Deus. Porque na LG Moto Imóveis tem uma unção de Deus ali. Sim. E quem tá lá entende isso. Quem não tá, não entende. O pessoal fala, não é verdade que esse pessoal vende todo dia. Não pode ser verdade. Ninguém tá vendendo agora em janeiro. E eles venderam 100% a mais do que em janeiro do ano passado. Ninguém tá vendendo em fevereiro. O cliente falou ontem para mim,
A gente fez um evento ontem na loja e falou, ó, aqui no Brasil o pessoal fala que o país começa depois do carnaval. Falou, aqui nós temos todo vapor. Primeira semana de janeiro a gente não para. Dia 2 de janeiro já teve venda, 31 de dezembro, 2 de janeiro e não para. É isso aí. Mas voltando, olha que interessante esse case também. O cliente, ele mora na Suíça. E nós, durante a Copa, o que nós fizemos? Vamos esperar a Copa passar ou vamos fazer do limão a limonada? Eu falei, vamos fazer do limão a limonada. A LG Moto Mouse é sempre criativa, ela é diferente do mercado. E aí nós colocamos um telão lá na loja de lançamentos para os colaboradores e clientes também, e familiares dos colaboradores, assistirem os jogos da Copa lá na loja. Sim. E aí nós estávamos assistindo o dia do jogo Brasil e Suíça. Sim. Olha só. E o cliente da Suíça foi num plantão nosso no dia do jogo Brasil e Suíça. Olha só. Você imagina, né? Um negócio desse? Como não existe acaso. Não, como existe acaso, eu confio em Deus. E ali entrou a proposta no plantão, no apartamento nosso de 2,5 milhões. Ali no Cambuí. Olha só. E ali a gente entrou em negociação, passou. Aí ele voltou para a Suíça. E aí, ali mais uns 5 dias, a gente entrou em negociação, 7 dias, 8. A gente assinou um contrato com ele lá na Suíça. Olha só. Não é interessante isso daí? Muito legal. É extraordinário. É extraordinário. Eu costumo dizer o seguinte. É sobrenatural, Léo. É sobrenatural, é isso que eu ia chegar. O ordinário, no dicionário, significa comum. Sim. Comum. Comum é o natural, né? E o extraordinário é fora do comum. Né? Sobrenatural. Então é sobrenatural. Quando é extraordinário, é fora do comum, é sobrenatural e vem de Deus. Isso é então muito a bom. gente vê isso todo dia na LG Moto Imóveis, né? Eu e a Vanessa, os diretores, Sim. colaboradores, corretores, corretor novo. E não importa, pode ser um corretor de 20 anos ou pode ser um de 82. Tem um de 82 lá. Eu tenho Sim. de 20 e tenho de 82. De 82 eu brinco o nosso Roberto Carlos. Sim. Eu chamo carinhosamente Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos tem 82 anos. Sim. Então eu tenho o corretor Roberto Carlos. Ou seja, o importante é ter força de vontade e ter alma leve. De fazer realmente o que gosta. Leve. E aí vai trabalhando sem... Porque alma leve é fundamental. Porque é que ele tá com o espírito leve. Ele não tá assim, sabe, com travas, com barreiras, com o pé atrás. Quando chega alguém... Às vezes a pessoa chega com alma leve, mas aí chega alguém com a sementinha do mal. Mas não é bem assim. A pessoa perde o brilho já. Ela perdeu o brilho, ela já não tá mais com a alma leve. As coisas não acontecem com ela. Já começa a travar, lá na nossa empresa, assim, como a empresa tem um propósito, nasceu com o propósito de glorificar Deus e tem a unção de Deus, é muito interessante lá na empresa. Aí quando o fulano aqui, que é o corretor copo, corretor copo não quer mais. Aí vem o corretor garrafa. Aí as coisas acontecem com o corretor garrafa. O corretor garrafa não quer mais, vem o corretor celular. E as coisas acontecem com o corretor celular. É impressionante lá na LG Moto Imóveis. Está desenhado para acontecer. Exatamente. Vai acontecer. Vai acontecer. Entendeu? A gente quer que todos que estão lá, né, continuem com a gente e sejam os nossos parceiros e vivenciem isso todo dia. E quem tá de alma leve, as coisas vão acontecendo. O pessoal tá trocando de carro, eles estão dando entrada em apartamento, eles estão fazendo viagens, eles vão levando mais dignidade para sua família, que é o que eu falo da prosperidade. Há uma diferença entre prosperidade e dinheiro. Totalmente. Tem gente que é bilionário, mas não tem a prosperidade. Mas por que não tem a prosperidade? Porque não tem Deus dentro de si. É isso aí. Então quando você tem Deus dentro de si, e você tem essas demais coisas, você tem a verdadeira prosperidade. Deus dentro de si, um casamento, uma família abençoada. E claro, o dinheiro também faz parte, né? De você poder levar conforto para sua família. Então é isso, né, meus amigos? Léo, assim, estou ouvindo aqui a sua história desde o início ali, né? Degustando cada trecho, cada parte. E ali no início você comentou sobre, deixou bem claro, o seu DNA com as vendas, né? Sim, sim. E decorrer das histórias, dos cases, de tudo, a gente que trabalha com comunicação, com consultoria, né, Adriano? Sim. A gente, assim, nota o mercado, o que tem mais, assim, são empresas engessadas. Sim. Que tá ali, quadradinho. Sim. Não tem espaço para mudança, abertura de mentalidade, de coisas novas, né? E também, como diz o ditado, né? Os resultados também são os mesmos. Você quer resultado diferente, faça coisas diferentes. É verdade. E a gente vê que você é um cara ágil, um cara aí todo dinâmico, né? Que para você, primeiro no Brasil a ter canal ali, de fazer um programa, de ter um estúdio, de um cinema, e ali de proporcionar tudo isso. Essa parte sua, essa dinâmica, cara, assim... da onde vem? Isso daí vem de pequeno? Como foi forjado isso daí em você? Por quê?
A gente pede por mais empresas dessa forma, né, Adriano? Que as empresas elas consigam ter esse entendimento. E eu acredito que essa parte, de onde vem, como que isso nasceu, é teu, é sua essência, né? A gente, para a galera que está ouvindo aí, ó, já foi dado várias receitas aqui, né? Primeiro, para uma empresa dar certo, propósito. Dentro do propósito, você falou de processos, de organização, só com pessoas. Só com o propósito, sem organização, sem treinamento, sem conteúdo, não funciona, fica manco, como você disse. Então, assim, são vários itens, vários pontos que são a receita do bolo, né? É verdade. E a gente vê, assim, como o mercado parado, todo mundo reclamando, todo mundo não está vendendo, e vocês bateram meta 100% em janeiro, com 100% de venda a mais do que o ano passado. É verdade. Dinâmico, atuante no mercado. Fala um pouco disso, dessa essência, de como você traz isso e como você espalha isso. Adorei a questão da alma leve, porque isso realmente faz a diferença. Né? É verdade. E está aberto. Então, para mim vai ser importante entender isso, eu acredito para todo mundo que está ouvindo também. Eu vou resumir de uma forma muito simples, porque as pessoas buscam muito as coisas e não tem a complexidade. Na realidade, o grande segredo é o mais simples possível, que é o seguinte: a gente busca a inteligência, o conhecimento. O homem ele pode buscar o conhecimento nos estudos, tem coisas que você vai ganhando know-how, você vai ganhando experiência com a bagagem, com o tempo. Mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Então é dele ele que dá essa verdadeira sabedoria. É isso que eu peço para ele todos os dias. Para ele dar a verdadeira sabedoria, ele dar discernimento, ele mostrar o caminho certo, ele mostrar as estratégias certas, ele mostrar para onde que a empresa tem que avançar, para onde que a empresa tem que caminhar, para onde que a empresa tem que crescer. Qual a direção? Qual a direção, e ele dá. Ele dá. Quando a gente tem essa simplicidade, essa humildade de buscar ele e de colocar ele em primeiro lugar, tudo que a gente vai fazer, e quando ele faz, a gente também glorificar ele. É isso aí. Ele continua fazendo. Então esse é o grande segredo, a sabedoria vem de Deus. Então ela é emprestada, ele empresta para aquele que busca. Então ele tem me emprestado e humildemente eu agradeço muito a ele, e sem ele eu não sou nada. Eu sem Deus eu sou um zero à esquerda, mas com Deus eu me torno um gigante. Eu tenho uma visão de Deus, porque Deus me dá essa visão. Eu sei que eu posso tudo. Tá escrito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu acredito que tudo a gente pode. Basta a gente confiar em Deus e dar o passo. Porque ele também dá a direção, a gente tem que seguir. Senão não adianta ele dar a direção e você enterrar o seu talento. Ser obediente ou não, né? Ser obediente. Obedecer e seguir. Qual que é o grande segredo de Abraão? Por que Abraão foi o pai da fé? Porque ele foi obediente. Então é exatamente isso que você falou agora. A palavra-chave é essa. Obediência. Então Deus dá a sabedoria e dá a direção. E eu sou obediente. Eu dou um passo. E as coisas, o chão Deus vai pôr no chão. Então hoje a LG Moto Imóveis, a gente apoia muito o esporte também, então nós fazemos muitos eventos, muitas campanhas temáticas. Esse ano nós vamos apoiar a meia maratona, nós já apoiamos o ano passado, mas esse ano nós vamos ser patrocinador master da meia maratona de Campinas. Legal. O ano passado a gente fez o jogo, né? Da família, do Amoroso, né? Que foi o primeiro jogo da família de Campinas. O primeiro. Já foi considerado um dos 3, 4 maiores jogos já do Brasil, contando do Zico, contando os Jogos das Estrelas. Só tinha fera lá, Léo. Só tinha fera. Quem que então, tava lá, Léo? É o Amoroso, que foi a grande estrela principal, e ele trouxe os amigos dele. Ele trouxe o Deco, que jogou na seleção de Portugal, o Elano, o Zé Roberto, o Marcos Assunção, o Júnior, o Aloysio Chulapa, o Djalminha, o Oscar, que tá jogando na China, que jogou no Chelsea, a seleção brasileira. Time de peso. Time de peso. E nós homenageamos os lendários, né? Que é o Rivelino, realmente foi o Pepe, o canhão da Vila, né? Que jogou do lado do Pelé, o Rivelino, que foi considerado um dos 5 maiores jogadores da história do futebol, né? O Careca, né? Que jogou do lado do Maradona, grande história, né? No São Paulo, no Napoli, na seleção brasileira. O Silas. Homenageamos também o André Cruz. Homenageamos também o Júlio César, o Zenon, o Edmar, enfim. Poxa, foi um jogo histórico. Foi. Né? Histórico. E aí o prefeito Dário Saad também estava lá, o saldo do prefeito também, que esteve presente, o secretário Fernando Vanin, né? Os outros secretários, vereadores, o vereador Fernando Mendes, o saldo aqui manda um abraço para ele também. Até porque ele está entrando com um projeto de lei já.
Está em tramitação já na Sim. prefeitura para esse jogo entrar para o calendário da cidade. Poxa, que bacana. Então, todo final de ano, a LG Moto Imóveis vai realizar esse jogo. A Noblu Sports que organizou, o Saldo manda um abraço aqui também pro Guto do Otaviano. Nossa, esse eu quero mandar um abraço. Saudade do Guto. É e isso fazer aí. um convite para ele, Guto. Espero que contar a sua história, né? Tá o convite aí no ar, que com certeza o Guto é um parceiro, né, uma pessoa fantástica, Léo. E o apresentador foi o Gustavo Frison, que é o apresentador Outro. também do nosso programa Circuito Imobiliário. Manda um abraço pro Gustavo Frison, também grande apresentador, 25 anos, 26 anos aí no ar na TV. E eu te falei, né? Do dia que a gente estava ano passado, um dos sonhos, lembra? Você falou. Um dos sonhos, mandar um abraço pro Gustavo e também, né? Pode, né, Laura? A gente fazer o convite para ele, Mais né? que Aqui convidado. pra gente, será um prazer. Com certeza. E naquela tarde, vamos falar, naquela manhã, foram 2 sonhos, né? Que eu falei assim, fazer realmente um projeto junto com você. Sim. Pra gente era realmente algo da nossa caminhada, né? Que acho que valeu muito, né? A gente perseverar, né? Até nós falamos sobre isso. Mas a questão com o Gustavo, porque a gente sempre via, né? Circuito fechado, hoje circuito imobiliário, mas sempre via ele na TV. Poxa, um dia eu, né, gostaria muito de estar. E a gente dividiu o palco junto, né? Abraço pro Gustavo Frison, uma grande pessoa aí, né? Grande... como a gente fala, né? O pessoal ele tá na mídia e uma grande pessoa, com certeza. E esse jogo, nós arrecadamos 4,5 toneladas de Olha só, alimentos. Então nós fomos, eu e a Vanessa, os nossos diretores, nós fomos em dezembro na prefeitura Sim. fazer a entrega simbólica para o Legal. Natal Sem Fome. Ali nós Sim. pudemos contribuir com aproximadamente 600 famílias. Nossa, que Olha benção. que legal. Fazendo muito a legal. diferença, né? Então, isso não tem preço pra gente. Não Sabe? tem. Isso faz parte do propósito, que é o que eu falei no começo do programa. Muito mais que aqui. venda, né? Muito mais que Muito venda. mais. E aí falando de números, em 2020, na pandemia, nós vendemos 120 milhões, quando empresas, algumas infelizmente fecharam, Isso. diminuíram suas operações. 2021 nós vendemos 240 milhões, nós dobramos o faturamento de 2020. E o ano passado nós vendemos 325 milhões de só. VGV de vendas, que foi 35% a mais do que o ano 2021. Uau, que E legal. janeiro já começamos 100% a mais do que janeiro do ano passado. E fevereiro nós estamos atropelando o carnaval e tudo mais. Quem Aí, é o carnaval? Graças a Deus. Pelo contrário, de novo, estamos fazendo de limão a limonada. A É gente isso aí. criou um desfile de imóveis na passarela da loja de lançamento. Tá vendo? E tá uma folia de vendas, viu? É isso aí. Que legal, cara. Então, o segredo é esse também, criar atividade. Então, a gente sempre está criando atividade. Então, a empresa é criativa. Então, a gente está sempre criando, né? E criando, a palavra criar, eu vi hoje, né? Até estava lendo um versículo de manhã e também vendo um vídeo de uma pessoa ali que sempre fala das histórias de Israel, que é muito legal. A palavra criar vem do Criador. Sim. E ela estava falando no versículo ali que Davi estava pedindo para Deus criar, né, um espírito, um coração puro, né? Olha que legal. E a palavra criar só pode vir do Criador. E a gente está sempre criando atividades, a nossa empresa, que vem a direção de Deus. Você vê que uma coisa está conectada com a outra. Co-criadores. Uma coisa está ligada, na à outra. outra. Né? Então a direção vem de Deus, vem do Criador. E o Criador nos dá a direção e a gente cria atividades. E aí as coisas acontecem. Aí entra a prosperidade. Você viu quanta gente que está na cadeia? E aí muita gente. como eu falei, é programa de TV, programa de rádio, é os fornecedores. É treinamento. É empresa, é treinamento, é crédito imobiliário, também saldo aqui o pessoal da MyHub Finance, Sim. o Rodolfo e o Fausto, são lá os sócios, a Carol, também são responsáveis do crédito imobiliário, uma outra empresa parceira nossa. Ou seja, Laurence e Adriano e todos os telespectadores, essa é a essência da vida, né? Que bom. Então é o Criador tá ali na nossa empresa, nossa vida, nossa família, e a nossa empresa poder levar prosperidade para outras legal. famílias também. E deixar isso. o pessoal falando o seguinte, né? Já como o Léo falou, eu vou aproveitar esse gancho aqui. E a gente fala, né? É uma coisa que a gente tem, acho que bastante comum, né? De fazer isso. É realmente, né? Meditar na palavra todo dia. E hoje, você falou de um versículo, né? Hoje estava assim, eu li que estava lá coisa. Deus falou realmente para José, falou assim, vai. Aí quando a gente começa a perceber isso, né? E ele deu uma ordem. Vai, que eu sou contigo. Tá Entendeu? vendo? E muitas vezes acontece, né, com a gente, na nossa vida, no dia a dia, e muitas vezes Deus fala pra gente, né? Vai. E o que a gente faz? O medo, né? Aí Que quando entra a você não obediência que a tem, gente falou. quando Ou não tem essa direção, o medo, né? Muitas vezes, né, o mal vem trabalhar, né, com isso daí, mas se ele falou vai, né? Eu sou contigo. Então a gente realmente tem que seguir, Léo, essa questão, e graças a Deus, né, o que acontece hoje, nesses 2 anos, vamos falar assim, de Plutz, vai. E falando mais pro pessoal,
até vamos supor, da questão, né, do circuito, né, vou falar assim, imobiliário, de tudo que tem. Sabe por quê, Léo? Porque para você pode ser comum, mas assim, fora do mercado, o que o pessoal espera, né, vamos falar assim, do incorporador, né, ou do construtor? Ele espera o seguinte, que ele vai fazer o evento, Sim. que ele vai fazer o decorado, Sim. que ele vai fazer mais alguma apresentação, que ele vai fazer o folder, que ele vai fazer... Na dependência. Na dependência. É isso aí. E no caso, a gente, né, como está aí, vamos falar nesses 2 anos aí junto, o que a gente percebe? Que não é que você depende, mas você faz algo, né, LG, vamos falar toda a equipe, faz algo totalmente contramão. É verdade. É totalmente diferente. Não espera muitas vezes, né? E outra, com todo esse trabalho, né, vamos falar 5 a 6 anos, o incorporador vai até você. Ele fala, eu quero fazer parte desse time campeão, desse time que realmente os campeões de venda, e eu quero fazer parte desse projeto. E nós vimos no ano passado, né, no LG Day, que realmente todos, sem exceção, todos os incorporadores estiveram lá realmente no Hotel Vitória. Você muda a prática do mercado, né? Você muda realmente tudo isso. Então é uma coisa que realmente a gente faz. Por quê? É a direção realmente, né, de Deus para a gente realmente fazer isso. É verdade. O Gustavo Frisão fala isso aí, é verdade. Porque ele cobre também o mercado imobiliário já há 15 anos, quando ele cobria com o circuito fechado, ele já cobria o mercado imobiliário. Realmente. Mas ele falou que ele estava acostumado a isso aí mesmo, as incorporadoras a fazer evento, e as imobiliárias aguardando. Vamos esperar. E agora, pela primeira vez, aconteceu o inverso. Nós viramos a mesa, nós estamos puxando a fila. Iniciativa de vocês. Né? Então o meeting da imobiliária com os incorporadores e com os seus corretores é inédito, nunca ninguém fez em Campinas. A gente está acostumado da incorporadora a fazer com as imobiliárias e com os corretores. E está sendo muito exitoso, né? Então, e prazeroso para a gente também, e principalmente chegando no objetivo, né? De levar mesmo a prosperidade para as nossas famílias, cumprindo o propósito, glorificando a Deus onde a gente vai, e levando a prosperidade para os colaboradores, incorporadores, clientes, amigos, fornecedores. Acho que isso é o principal. Que bom. Léo, estamos chegando no final, né, de mais um podcast. Eu que agradeço a você. Léo, uma mensagem final, né, para aquele pessoal que está lá. Assim, nós ouvimos uma história realmente, né, uma história de sucesso, uma história de superação, uma história que realmente teve grandes desafios. É que eu falei, quem conhece realmente, né? Nós temos, que eu falei, há 7 anos aí que a gente tá junto pela amizade, pelo trabalho também, mas saber um pouco mais, né, da tua vida, a vida da Vanessa, e agora, né, numa questão, né, da LG, né, de toda a equipe, né, que faz parte disso, né, é um prazer realmente, né, compartilhar isso, e que isso eu tenho certeza, né, que é o nosso propósito, né, Laures, fazer diferença na vida das pessoas e das empresas. Se uma pessoa, Léo, realmente for tocada com a tua história, para a gente realmente uma vitória muito grande, né? Porque realmente é a direção que Deus nos deu. E isso também, né? O nosso Plutzcast, né? Eu falei para você nos bastidores, nasceu realmente de um propósito, né? De uma direção, né, que Deus deu para um outro acesso. Eu falei, poxa, é para nós. A bênção era para nós, né? Então isso foi muito importante. E uma mensagem final, Léo, que você poderia deixar, né, para as pessoas, e não só para os, né, não vou falar assim incorporadores, mas assim, para as pessoas em si, para os empresários, né, essa proposta, né, que realmente vocês têm, qual é essa mensagem final que você pode deixar para eles? Olha, a mensagem que eu deixo, que eu carrego 3 pilares na minha vida há 22 anos. E pessoal, aí lápis e papel na mão, 3 pilares. E o pessoal me pergunta muito, puxa vida, você era campeão de vendas lá na Casa Bahia? Foi campeão de vendas onde você passou de corretor, gerente, diretor, e a empresa agora é multicampeã de vendas, né, diversas incorporadoras, aí de vários segmentos, do alto padrão, do médio alto, e também do imóveis de investidores para investimentos. Então o segredo é os 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Fé, trabalho e perseverança. Legal. Fé em Deus, em primeiro lugar, e fé em você também. Não adianta acreditar, né, em você. Porque a pessoa tem fé em Deus, mas ela não acredita nela. Mas quem sou eu? Eu não sou pequeno. Não. Fé em Deus e fé em você. Legal. Fé na empresa que você representa. Fé ou nas empresas que você representa. Então o primeiro pilar é fé. É crer. Há uma diferença grande entre crer e acreditar. É verdade. Quando você crê, você se lança. Quando você acredita, é um namoro. O crer é o casamento. Então, a grande diferença é essa. Muito boa. O crer é o casamento. E o acreditar é o namoro. Pode dar certo, como pode não dar. Então, fé,
trabalho, tem que trabalhar muito. Não tem como você chegar no êxito, no sucesso, se você não trabalhar. Tem milagre, né? Não existe esse caminho fácil. Sim. As pessoas hoje estão buscando encurtar o caminho. Tá todo mundo atrás do caminho fácil. Quero ficar milionário em 1 ano. Não vai ficar, pessoal. Eu fui lá em Londrina semana passada. Eu quero investir na bolsa e ficar milionário. Não vai ficar. Você pode até ganhar, mas depois você perde, porque não tem base sólida. É isso aí. Eu fui conhecer uma incorporadora, a líder no sul do país, em Londrina, lá na Plaenge, e eu tive a oportunidade de conhecer o fundador, 83 anos, ele trabalha até hoje, está ativo. Inclusive trabalhando até na área de tecnologia. Olha só. Mas você imagina a cabeça de um homem desse. Ele é visionário. É uma empresa que é a líder no sul do país. É a maior empresa de capital fechado do país. E até hoje ele está lá ativo. Então ele trabalha há 83 anos. É um dos pilares. E os filhos, um dos pilares. Os filhos dele, atuantes também, diretores da empresa, das operações, poderiam também só desfrutar. Mas não. Trabalham com paixão, com amor, com o que faz, com dedicação. Legal. E tantos outros empresários de sucesso de vários segmentos que a gente conhece. Então, trabalhar muito não é que também é das 6 da manhã à meia-noite. Não estou falando isso. Sim, sim. Você vai ser um workaholic. Não é isso. Sabe? Trabalhar agora, vou dormir 3 horas por dia. Não vai ficar maluco, lunático. Vai ter saúde, não é nada. isso que eu estou falando. Mas dentro da sua disponibilidade, você dá o seu melhor, com intensidade. Você trabalhar com essa é a palavra, com intensidade. E, por exemplo, mercado imobiliário. Às vezes você pode trabalhar de domingo a domingo, você quer trabalhar dia sim, dia não. Às vezes você pode trabalhar dia sim, dia não, você quer trabalhar 2 dias na semana. Às vezes você pode trabalhar um período inteiro e às vezes você não trabalha. Você quer trabalhar 2 horas. Às vezes você não quer trabalhar nem sábado nem domingo. Tudo bem, é direito seu, mas o final de semana é onde as famílias estão circulando para comprar. Eu costumo falar pro nosso pessoal lá, você não precisa trabalhar todo domingo, mas você também não pode não trabalhar todo domingo. Por quê? Porque o domingo, 50%, o final de semana é onde acontece o maior número de vendas, e 50%, 70% está no sábado e 30% no domingo, você está perdendo uma parcela significativa. Então, assim, tem um conjunto de fatores. Sim. O trabalhar muito é o se dedicar, é o dar o melhor de si, é treinar, se reciclar e trabalhar com intensidade. Fazer o melhor. Tudo que você for fazer, faça o melhor. Então, fé, trabalho e perseverança, porque aí no primeiro não muitos desistem. Eu pego sempre a história do Thomas Edison, né? Dou sempre exemplo dele. Se ele tivesse desistido na 10ª ou na 100ª fórmula que ele acabou não encontrando, a fórmula da lâmpada, nós não teríamos a lâmpada hoje. É verdade. Né? Mas ele perseverou. Foram centenas de fórmulas. E ele estava. E o que é legal da história do Thomas Edison? Na 100ª fórmula ali que ele não tinha encontrado ainda, ele falou, estou no caminho certo, eu já eliminei etapas. É isso aí. Essas 100 fórmulas eu sei que não é. Falta pouco, eu estou chegando lá. E ele não desistiu, ele perseverou. Olha o Abraham Lincoln, olha o exemplo do Abraham Lincoln. Né? Ele perdeu para deputado, ele perdeu para vereador, ele perdeu para senador, ele perdeu para vice-presidente, mas ele não desistiu, ele quebrou como empresário. E ele, aos 61 anos, se eu não me engano, ele foi o presidente dos Estados Unidos. Olha a história do Abraham Lincoln, ele perseverou. Então o segredo, o terceiro pilar é a perseverança. Isso é muito bom. E quem trabalha com vendas não pode desistir. Né? Agora, essa semana eu tenho um case, a cliente estava insegura e ela tinha desistido 10 da manhã, ela mandou mensagem para a nossa corretora, falou, olha, eu vou deixar mesmo, no próximo lançamento que tiver, você me liga que aí eu interesso. Aí qualquer comum ia falar assim, tá bom, então próximo lançamento. Eu falei, não. Eu falei com ela 15 minutos, falei, vamos manter o horário que você tinha marcado. Aí nós mantivemos o horário, fomos lá no plantão de vendas, eu, a gerente, o diretor, e a gente mudou ali o fluxo, encaixou melhor, entendeu o que estava acontecendo. A necessidade, ela queria, né? Entendemos a necessidade, ela queria deixar uma reserva a mais de emergência. Sim. É isso que ela precisava. Só isso. E de repente conseguiu um desconto a mais. Aí nós deixamos essa reserva e batalhamos com a incorporadora, falou até em São Paulo. Sim. Com a diretora da incorporadora, encaixou como uma luva. A cliente saiu radiante, feliz da vida. Que legal. E aí é a perseverança. Daqui 3 anos eu tenho certeza que essa cliente vai lembrar da gente, vai agradecer. Vai dar o feedback. Porque ela vai estar com o sonho realizado, igual aquela que eu vi agora, aqueles que eu vi nesse final de semana. Então, fé, trabalho e perseverança é a mensagem final que eu deixo aqui para todos. Que legal. E essa vai ser a história, pessoal. Léo, Vanessa, muito obrigado. A gente sabe, né, o carinho que a gente tem por vocês como pessoa, como profissionais. Chama a Vanessa só para mostrar ela aqui na câmera aqui para todo mundo. Essa é a Vanessa. Tá aqui do lado. Essa é a Vanessa. Vou até ficar de pé. Isso. Tá aqui, essa é a Vanessa. Minha esposa, 16 anos,
né? E a Bíblia fala que o homem que encontra uma esposa acha o bem de Deus. Eu achei o bem que a minha esposa é uma mulher de Deus sábia que edifica a nossa casa, tanto na casa pessoa física quanto a casa da LG Moto Imóveis. É isso aí. Que bom. Léo, Vanessa, muito obrigado mesmo, né, pela história de vocês, pelo comprometimento, pela inspiração. A inspiração que está dando, né, para nós e para as pessoas realmente que estão ouvindo. E eu fico muito feliz, né, de poder fazer parte, né, dos sonhos do time, né, juntos aí como parceiros da LG Moto Imóveis e principalmente da vida de vocês. Eu que agradeço, Adriano, Lawrence, agradeço o convite e a todos que nos assistiram aí nesse período aí. Um abraço, Deus abençoe a todos. Legal. Pessoal, isso foi mais um Plutzcast. Com certeza tem muita coisa boa e aguarde o próximo, mas com essa história aí do Léo e da Vanessa da LG Moto Imóveis. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau!